Um longo tempo de palavras sem corpo, de apenas voz que corria em onda por um mar elétrico, se rompeu de repente. Lila usava um vestido azul que ia até acima do joelho, estava enxuta, toda nervos, coisa que a fazia parecer mais alta que de costume, apesar do salto baixo. Tinha vincos marcados nos cantos da boca e dos olhos. Quanto ao resto, a pele do rosto branquíssima, era lisa na testa e sobre as maçãs do rosto. Os cabelos penteados no rabo de cavalo mostravam rastros de fios brancos sobre as orelhas, quase sem lobo. Assim que me avistou, sorriu, apertou os olhos. Eu não sorri, nem disse nada de tão surpresa, nem mesmo um oi. Embora ambos tivéssemos 30 anos, ela me pareceu mais velha, mais enrugada do que a imagem que eu fazia de mim mesma. Guilhola gritou. Finalmente chegou a outra princesinha. Os meninos estão com fome, não consigo mais segurá-los. Jantamos. Me senti pressionada num mecanismo incômodo. Não conseguia engolir as garfadas. Pensava com raiva nas bagagens que eu tinha desfeito assim que chegamos ao hotel e que tinham sido arbitrariamente refeitas por um ou mais estranhos. Pessoas que haviam tocado em minhas coisas, nas de Pietro, nas das meninas, deixando tudo em desordem. Não consegui aceitar aquela evidência, ou seja, que eu deveria dormir na casa de Marcelo Solara para agradar a minha irmã, que devia estar na cama com ele. Com hostilidade que me entristecia, observava Elisa e minha mãe, a primeira que, arrastada por uma felicidade ansiosa, falava sem parar representando o papel da dona da casa. A segunda, que parecia contente, tão contente que até enchia o prato de Lila com boas maneiras. Espiava Enzo comendo de cabeça baixa e importunando por Guilhola, que pressionava o seio enorme contra o seu braço e lhe falava em alto volume com tons sedutores. Olhava com irritação para Pietro, que, embora assediado por meu pai, por Marcelo e pela senhora Solara, dava espaço sobretudo a Lila, que estava sentada na frente dele e se mostrava indiferente a todos, inclusive a mim. Talvez sobretudo a mim, mas não a ele. E os meninos me davam nos nervos. 5 vidas novas que tinham se organizado em 2 fileiras, Genaro e Dedê, comportados e dissimulados, contra os filhos de Guilhola, que bebiam vinho do copo da mãe distraída, tornando-se cada vez mais insuportáveis e agora atraíam a atenção de Elsa, que se associara a eles, embora nem sequer a levassem em consideração. Quem tinha armado aquele teatro? Quem tinha misturado juntos motivos tão diversos para fazer a festa? Segudadamente Elisa, mas impelida por quem? Talvez por Marcelo. Mas Marcelo com certeza tinha sido orientado por Michele, que estava sentado ao meu lado e comia à vontade, bebia, demonstrava ignorar o comportamento da esposa e dos filhos, mas fixava ironicamente meu marido, que parecia fascinado por Lila. O que queria demonstrar? Que aquele era o território dos Solara? Que mesmo tendo fugido dali, eu pertencia àquele lugar e consequentemente a eles também? Que podiam me impor qualquer coisa mobilizando afetos, vocabulários, rituais, mas também desfazê-los, transformando por conveniência o feio em bonito e o bonito em feio? Dirigiu-se a mim pela primeira vez desde que tinha chegado. Viu mamãe? Me perguntou. Imagine que acabou de fazer 60 anos, mas quem diria? Olha como ela está bonita, está realmente muito bem, não é? Elevou a voz de propósito para que todos ouvissem não tanto sua pergunta, mas a resposta que agora eu era obrigada a dar. Devia me preocupar com louvor à sua mãe. Lá estava ela, sentada ao lado de Pietro, uma mulher idosa, um tanto perdida, gentil de aparência inócua, o rosto comprido e ossudo, o nariz maciço, aquela flor maluca nos cabelos ralos. No entanto, era a agiota que tinha consolidado a fortuna da família, a organizadora e guardiã do livro vermelho do qual estavam os nomes de tantos do bairro, da cidade, da província, a mulher do crime sem castigo, fêmea impiedosa e perigosíssima, de acordo com a fantasia telefônica a qual eu me abandonara e companhia de Lila. E também, segundo não poucas páginas do meu romance abordado, a mãe que tinha assassinado Dom Aquile para tomar seu lugar no monopólio da agiotagem e que educara os 2 filhos, para se apropriar de tudo, passando por cima de todos. E agora que eu me forçava a dizer a Michele, sim, é verdade, como sua mãe é bonita, está excelente com a idade que tem, parabéns.
E via com o rabo do olho que Lila parava de falar com Pietro e só esperava por isso. Já se virava para me ver, os lábios cheios, quase entreabertos, os olhos em fenda, a fronte franzida. Li em seu rosto sarcasmo. Me ocorreu que talvez tivesse sido ela quem sugeria a Michele me colocar naquela gaiola. Mamãe acabou de fazer 60 anos, Helena. A mãe de seu cunhado, a sogra de sua mãe. Vejamos o que você tem a dizer agora. Vamos ver se continua bancando a professorazinha. Respondi, virando-me para Manuela. Meus parabéns. E nada mais. Mas logo interveio Marcelo, como para me ajudar, exclamando comovido: Obrigado, obrigado, Helena. Então se dirigiu à mãe, que tinha o rosto castigado de suor e manchas vermelhas no pescoço, descarnando. Lenúcia lhe deu os parabéns, mamãe. E logo em seguida Pietro disse à mulher sentada ao seu lado: Parabéns igualmente de minha parte, senhora. Assim todos, exceto Guilhola e Lila, renderam homenagem à senhora Solara, inclusive os meninos em coro. Que tenha 100 dias como este. Manuela, 100 dias como este, vovó. Mesmo tendo se dirigido a mim, Michele pareceu dar mais peso aos parabéns de meu marido. Falei a ele com cortesia. Muito gentil, professor. O senhor não é daqui e não pode saber quais são os méritos de nossa mãe. Então assumiu um tom confidencial. Nós somos gente boa. Meu avô, que Deus o tenha, começou com um bar aqui ao lado, do nada, e meu pai o apoiou e ampliou o negócio. Fez uma confeitaria, apreciada em toda Nápoles, graças também à competência da Sparnolo, o pai de minha esposa, um confeiteiro extraordinário. Não é, Guilhola? Mas acrescentou: é a minha mãe, a nossa mãe, que devemos tudo. Nos últimos tempos, pessoas invejosas, pessoas que não gostam de nós, espalharam boatos odiosos a respeito dela. Mas somos gente tolerante, com uma vida habituada ao comércio, a ter paciência. Seja como for, a verdade sempre triunfa. E a verdade é que esta senhora é inteligentíssima, tem um caráter forte. Nunca houve sequer um momento em que se pudesse pensar, não estar com ânimo para fazer nada. Ela sempre trabalhou, sempre, e o fez somente pela família, nunca usufruiu nada. O que temos hoje é o que ela construiu para nós, seus filhos. O que fez hoje e faz é apenas o prosseguimento de tudo o que ela fez. Manuela se abanou com um gesto mais ponderado e disse em voz alta a Pietro: Michele é um filho de ouro, desde pequeno. No Natal, subia na mesa e recitava poesias com perfeição, mas tem o defeito de gostar de falar, e falando sempre exagera. Marcelo interveio. Não, mamãe, exagero nenhum, é tudo verdade. E Michele continuou tecendo elogios a Manuela, como ela era bonita, como era generosa, e não terminava nunca. Até que, inesperadamente, se dirigiu a mim. Disse sério, aliás, solene. Há apenas outra mulher que é quase como nossa mãe. Outra mulher? Uma mulher quase comparável a Manuela Solara? Olhei perplexa para ele. A frase, apesar daquele quase, estava fora de lugar, e o jantar barulhento ficou sem som por alguns segundos. Guilhola fixou o marido com olhos nervosos, as pupilas dilatadas pelo vinho e pelo desgosto. Minha mãe também fez uma expressão que destoava, vigilante. Talvez esperasse que aquela mulher fosse Elisa, que Michele estivesse prestes a atribuir à sua filha uma espécie de direito de sucessão ao pódio mais elevado dos Solara. Manuela parou de abanar-se por um instante, enxugou com o indicador o suor sobre o lábio e esperou que o filho intervesse aquelas palavras numa tirada zombeteira. Mas ele, com a ousadia que sempre o distinguira, lixando-se para a mulher, para Enzo e para sua mãe, fixou Lila enquanto no rosto lhe subia uma cor esverdeada. O gesto se tornava mais agitado e as palavras serviam de laço para arrancá-la a atenção que continuava dispensando a Pietro. Nesta noite, disse, estamos todos aqui na casa de meu irmão. Primeiro, para acolher como se deve estes dois exímios professores e suas belas meninas. Segundo, para festejar o aniversário de minha mãe, uma mulher santíssima. Terceiro, para desejar a Elisa muitas felicidades e em breve um lindo casamento. E quarto, se me permitem, para brindar um acordo que eu receava jamais conseguir selar. Lina, venha cá, por favor. Busquei seu olhar e ela me retribuiu por uma fração de segundo, uma mirada que queria dizer: agora você entendeu o jogo?
Se lembra de como funciona? Então, para minha grande surpresa, enquanto Enzo fixava um ponto indeterminado da toalha da mesa, ela se ergueu mansamente e foi até Michele. Ele não a tocou, sequer roçou sua mão, seu braço, nada, como se entre eles houvesse uma lâmina que pudesse feri-lo. Em vez disso, apoiou por uns segundos os dedos em seu ombro e se dirigiu mais uma vez a mim. Não se ofenda, Helena, você é excelente. Você trilhou um longo caminho, você apareceu nos jornais, você é o orgulho de todos nós que conhecemos desde pequena. Mas, e estou certo de que você vai gostar e estará de acordo com o que eu digo agora, porque tem afeto por ela. Lila tem uma coisa viva na cabeça que ninguém tem, uma coisa forte que salta para cá e para lá e nada consegue segurá-la. Uma coisa que nem os médicos sabem ver e que, na minha opinião, nem mesmo ela conhece, apesar de tê-la desde o nascimento. Não a conhece, não quer conhecer. Vejam que cara malvada está fazendo neste momento. Uma coisa que, se ela não estiver de bom humor, pode causar muitos problemas a qualquer um, mas, quando está de bom gênio, deixa todo mundo boquiaberto. Bem, faz um tempão que eu quero comprar essa sua particularidade. Comprar, sim, não há nada de mal. Comprar como se faz com as pérolas, com os diamantes. Mas até hoje, infelizmente, não foi possível. Demos apenas um passo adiante, e é este pequeno passo adiante que quero celebrar nesta noite. Contratei a senhora Celuro para trabalhar no centro mecanográfico que instalei em A Serra. Um troço moderníssimo que, se lhe interessar, Helena, se interessar ao professor, podemos visitar amanhã mesmo, ou antes de vocês partirem. O que você diz, Helena? E o que você diz, Lila? Fiz uma expressão desgostosa, balançou a cabeça incomodada e disse, fixando a senhora Solara: Michele não entende nada de computadores e acha que faço, e o que eu faço, sabe-se lá o quê, mas é tudo bobagem, basta um curso por correspondência. Até eu aprendi que parei de a quinta fundamental. E não acrescentou mais nada, não debochou de Michele como eu esperava que fizesse por aquela imagem bem terrível que ele inventara, a coisa viva que lhe corria dentro da cabeça. Não zombou dele por causa das pérolas dos diamantes. Acima de tudo, não se esquivou diante dos cumprimentos. Ao contrário, deixou que brincássemos sua ascensão como se de fato tivesse ascendido aos céus. Permitiu que Michele continuasse a elogiando e justificando com elogios o salário que lhe pagava. E tudo isso enquanto Pietro, com sua capacidade de se sentir à vontade com pessoas que julgava inferiores, já dizia, sem sequer me consultar, que queria muito ir conhecer o centro de A Serra, e passou a perguntar a Lila, que nesse intervalo tornara a se sentar, tudo sobre o assunto. Pensei por um instante que, se eu lhe desse mais tempo, ela me tomaria um marido assim como me tomou Nino, mas não senti ciúme. Se isso tivesse ocorrido, ocorreria apenas por vontade de cavar mais fundo uma vala entre nós. Eu dava por certo que Pietro não podia se interessar a ela, e que Pietro nunca seria capaz de me trair por desejo de uma outra. No entanto, fui tomada por outro sentimento, mais confuso. Eu estava no lugar em que tinha nascido, era considerada desde sempre a garota que tinha se saído melhor. Estava convencida de que naquele ambiente isso se tratava de um dado discutível. Entretanto, Michele, como se tivesse organizado de propósito meu rebaixamento no bairro e especialmente no seio da família de onde eu vinha, agira de modo que Lila me obscurecesse, pretendendo inclusive que eu mesma concordasse com meu obscurecimento, ao reconhecer publicamente a potência inigualável de minha amiga. E ela aceitara de bom grado que isso acontecesse. Aliás, talvez até tivesse colaborado para aquele resultado, talvez ela mesma o tivesse planejado e organizado. Se uns anos atrás, quando eu tive meu pequeno sucesso de escritora, o fato não me teria ferido, ao contrário, até me teria dado prazer, agora que tudo estava acabado, me dei conta de que sofria. Troquei um olhar com minha mãe. Estava de senho franzido, com uma expressão que fazia quando se esforçava para não me dar um tapa. Queria que eu não assumisse a habitual expressão pacífica. Queria que eu reagisse, que mostrasse quantas coisas sabia. Tudo coisa de primeira qualidade, não aquela cretinice de acerro. Estava me dizendo isso com os olhos, como uma ordem muda, mas eu me calei. Já Manuela Solar exclamou de repente, lançando ao redor olhares de agonia.
Estou com muito calor. Vocês também? Elisa, assim como minha mãe, não devia tolerar que eu perdesse prestígio. Porém, enquanto minha mãe se manteve calada, ela se virou para mim radiante e afetuosa e reiterou que eu continuava sendo sua extraordinária irmã mais velha, de quem sempre sentiria orgulho. Preciso lhe dar uma coisa, disse, acrescentando com seu saltitar alegre de um assunto a outro. Você já andou de avião? Respondi que não. Mas será possível? Pois é. Então veio à tona que, dos presentes ali, somente Pietro já tinha voado e várias vezes, mas tratou o fato como se não tivesse nada de especial. Já para Elisa tinha sido uma experiência maravilhosa e para Marcelo também. Tinham ido para a Alemanha num voo longo por motivos de trabalho e de lazer. No início, Elisa tivera um certo medo com aqueles choques e solavancos. Um jato de ar gelado a atingia justo na cabeça, como se quisesse perfurá-la. Depois avistou pela janelinha umas nuvens branquíssimas sobre um céu muito azul no alto. Assim descobriu que, por cima das nuvens, fazia sempre tempo bom e que do alto a terra era toda verde, azul e roxa, com a neve resplandecente quando se passava sob as montanhas. E perguntou para mim: Adivinha quem encontramos em Düsseldorf? Murmurei sem ânimo nenhum. Não sei, Elisa. Quem? Antônio. Ah, tá. Mandou muitas lembranças a você. Ele está bem? Está ótimo. E me deu um presente para você. Então era aquilo que ela precisava me dar, um presente de Antônio. Ela se levantou e foi correndo buscá-lo. Marcelo me olhou divertido. Pietro perguntou: Quem é Antônio? Um funcionário nosso, respondeu Marcelo. Um namorado de sua esposa, disse Michele rindo. Os tempos mudaram, professor. Hoje as mulheres têm um monte de namorados e se gabam disso mais do que os homens. O senhor quantas namoradas teve? Pietro disse sério. Eu, nenhuma. Meu único amor foi minha esposa. Mentiroso! Exclamou Michele zombenteiro. Posso lhe dizer no ouvido quantas namoradas eu tive? Levantou-se, acompanhado pelo olhar desgostoso de Guilhola. Aproximou-se de meu marido e lhe sussurrou alguma coisa. Inacreditável! Exclamou Pietro com uma discreta ironia. E ambos riram. Nesse meio tempo, Elisa voltou e me estendeu um pacote embrulhado em papel pardo. Abra. Você já sabe o que é? Perguntei perplexa. Nós dois sabemos, disse Michele, mas esperamos que você não saiba. Desembrulhei o pacote. Enquanto fazia, percebi que todos me olhavam. Lila especialmente me observava, de esgueleta, atenta, como se esperasse que ali saltasse uma serpente. Quando perceberam que Antônio, o filho de Melina, a louco, criado semi-analfabeto e violento do Solara, meu namorado da adolescência, não me mandara nada de extraordinário, nada de comovente, nada de que aludisse ao tempo passado, mas simplesmente um livro, pareceram decepcionados. Depois viram, no entanto, que eu mudara de cor, que estava olhando a capa com uma alegria que eu não conseguia controlar. Não era um livro qualquer, era o meu livro. A tradução alemã de meu romance, 6 anos após sua publicação na Itália. Pela primeira vez, me acontecia de assistir ao espetáculo, um espetáculo, sim, das minhas palavras que dançavam sob meus olhos numa língua estrangeira. Você não sabia de nada? Perguntou Elisa, feliz. Não. E está contente? Contentíssima. Minha irmã anunciou a todos orgulhosamente. É o romance que Helena escreveu, mas com as palavras em alemão. Minha mãe ficou vermelha de vingança e disse: Viram como ela é famosa? Guilhola pegou o livro, o folheou e murmurou admirada. A única coisa que se entende é Helena Greco. Lila então estendeu a mão de modo imperativo, fazendo sinal para que o passassem a ela. Vi curiosidade em seus olhos, o desejo de tocar, olhar e ler a língua desconhecida que me continha e me transportara para muito longe. Vi nela a urgência daquele objeto, uma urgência que reconheci, que era dela desde pequena, e me comovi. Mas Guilhola teve um ímpeto raivoso, segurou o livro para que ela não pegasse e falou: Espere, agora eu estou com ele, não está vendo? O que é? Você também sabe ler alemão? Onde viemos parar? Perguntou Pietro, entre escandalizado e divertido, quando, depois de pôr as meninas para dormir, nos fechamos no quarto que Elisa nos cedera.
Ele queria zombar dos momentos mais bizarros da noite, mas eu o agredi e brigamos em voz baixa. Estava com muita raiva dele, de todos, de mim mesma. Do sentimento caótico que eu trazia por dentro, estava desapontando, mais uma vez, o desejo que Lila estivesse doente e morresse. Não por ódio, gostava dela cada vez mais, nunca seria capaz de odiá-la, mas não suportava o vazio de sua esquiva. Como você teve a ideia, falei Pietro, de aceitar que pegassem nossas bagagens, que as trouxessem para cá, que nos transferissem à força para esta casa? E ele: eu não sabia que tipo de gente era. Nada disso, sibilei para ele. É que você nunca me escutou. Eu sempre lhe disse de onde vim. Discutimos longamente. Ele tentou me acalmar e eu disse o diabo para ele. Falei que tinha sido tímido demais, que se deixara tripudiar, que só sabia se impor com gente educada em seu ambiente, que não confiava mais nele, que não confiava nem mesmo em sua mãe. Como é que, mais de 2 anos, meu livro saíra da Alemanha e a editora não me disse nada? Em que outros países ele tinha sido publicado sem que eu soubesse de nada? Eu queria ir até o fundo daquela história. Para me acalmar, ele me disse que concordava, me sugeriu inclusive que eu ligasse já na manhã seguinte para a mãe e para a editora. Depois declarou sua grande simpatia por aquilo que chamou de um ambiente popular em que eu tinha nascido e crescido. Sussurrou que minha mãe era uma pessoa generosa e inteligentíssima. Expressou sua simpatia por meu pai, por Elisa, por Guilhola e por Enzo, mas mudou bruscamente de tom quando passou ao Solara. Os definiu como dois canalhas, dois espertalhões perigosos, dois delinquentes melífluos. E por fim se dedicou a Lila. Disse baixinho: foi quem mais me impressionou. Eu percebi, desabafei. Você conversou com ela a noite toda, mas Pietro sacudiu energeticamente a cabeça e, para minha surpresa, esclareceu que Lila lhe parecera a pessoa pior. Disse que não era absolutamente minha amiga, que me detestava, que era assim, extraordinariamente inteligente, que era assim muito fascinante, mas que sua inteligência era mal utilizada, uma inteligência nefasta, que assemeia discórdia e odeia a vida, que seu fascínio era o mais intolerável, o fascínio que escraviza e conduz à ruína. Precisamente assim. De início, deixei que ele falasse fingindo discordância, mas no fundo estava contente. Então eu me enganara. Lila não tinha conseguido fisgá-lo. Pietro era um homem treinado para perceber o subtexto de cada texto e notara com facilidade os aspectos desagradáveis dela. Mas logo me pareceu que ele exagerava. Falou: não entendo como essa relação entre vocês pôde durar tanto tempo. Evidentemente, uma esconde da outra, com todo o cuidado, o que poderia rompê-la. E acrescentou: ou não entendi nada sobre ela, e é provável não a conheço, ou não entendi nada sobre você, e isso é mais preocupante. Por fim, pronunciou as palavras mais duras. Ela e Michele, se não foram amantes, estão prestes a ser. Então protestei, sibilei que não suportava aquele seu tom de burguês culto, que ele nunca mais deveria falar de minha amiga daquele modo, que não tinha entendido nada. E enquanto eu falava, tive a impressão de intuir algo que naquele momento nem ele sabia. Lila o tinha fisgado, e como? Pietro tinha captado a tal ponto sua excepcionalidade que se assustara e agora tinha necessidade de denegri-la. Não temia por si, acho, mas por mim e pelo nosso relacionamento. Tinha medo de que ela, mesmo à distância, me arrancasse dele, nos destruísse. E para proteger, se exagerava, jogava lama nela, queria confusamente que eu me enojasse e a expulsasse de minha vida. Murmurei, boa noite, e virei para o outro lado. No dia seguinte, levantei cedíssimo, arrumei as malas. Queria voltar imediatamente a Florença, mas não consegui. Marcelo disse que tinha prometido ao irmão nos levar à serra, e como Pietro, embora eu desse a entender de todas as maneiras que queria ir embora, se mostrou disponível. Deixamos as meninas com Elisa e concordamos que aquele homem zarrão nos levasse de carro até um edifício baixo e comprido, pintado de amarelo, um grande depósito de calçados. Durante todo o trajeto permaneci calada, enquanto Pietro fazia perguntas sobre os negócios do Solara na Alemanha e Marcelo escapava com frases desconexas do tipo: a Itália, a Alemanha, o mundo, professor. Eu sou mais comunista que os comunistas, mais revolucionário que os revolucionários. Para mim,
Se fosse possível varrer tudo e reconstruir tudo do zero, eu estaria na primeira fila. De todo modo, acrescentou olhando-me pelo espelhinho do retrovisor em busca de concordância. Para mim, o amor está acima de tudo. Depois que chegamos, nos levou a uma sala de teto baixo, iluminada por neon. Fui atingi-la pelo forte cheiro de tinta, de pó e de isolantes superaquecidos misturado ao de gáspias e da graxa de sapatos. Olhe aí, aqui está o troço que Michelle alugou. Olhei ao redor, não havia ninguém na máquina. O sistema 3 era totalmente anódido. Um móvel sem nenhum fascínio encostado numa parede. Painéis metálicos, manoplas, um interruptor vermelho, uma bancada de madeira teclados. Eu não entendi nada, disse a Marcelo. Isso é coisa que só Lina sabe. Mas ela não tem horários. Vive sempre lá e cá. Pietro examinou com cuidado os painéis, as manoplas, cada coisa, mas era evidente que a modernidade o decepcionava, tanto mais que a cada pergunta dele Marcelo respondia: São coisas de meu irmão, eu tenho outras preocupações na cabeça. Lila apareceu quando já estávamos prestes a ir embora. Chegou acompanhada de duas jovens segurando caixas de metal. Parecia irritada, dava às jovens certas ordens secas às duas. Assim que se deu conta de nossa presença, mudou de tom e se tornou gentil, mas de modo forçado, quase como se uma parte de seu cérebro se desvinculasse, inclinando-se raivosamente para questões urgentes de trabalho. Ignorou Marcelo e se dirigiu a Pietro, mas como se falasse também para mim. Qual o interesse de vocês por esse troço? Disse despachada. Se tem mesmo curiosidade por isso, vamos fazer uma troca. Vocês ficam trabalhando aqui e eu me dedico às coisas de vocês: romances, pinturas, antiguidades. Tive de novo a impressão de que estava mais envelhecida que eu, não só no aspecto, mas também nos movimentos, na voz, na escolha do registro pouco brilhante, vagamente entediado, com que nos explicou o funcionamento que só o sistema e das várias máquinas, mas também das fichas magnéticas, das fitas, dos discos de 5 polegadas e outras novidades que vinham por aí, como computadores de mesa que podiam ser instalados em casa para uso pessoal. Não era mais a Lila que por telefone falava do novo trabalho com ares infantis e parecia muito distante do entusiasmo de Enzo. Comportava-se como funcionária supercompetente, cumprindo com umas tarefas e ordens desagradáveis que o patrão lhe designara. No caso, nossa excursãozinha jurídica. Não me tratou em tom amigável, não brincou em nenhum momento com Pietro. No final, ordenou que as garotas mostrassem a meu marido como funcionava a perfuradora e então me empurrou para o corredor dizendo: E aí, deu os parabéns a Elisa? Dorme-se bem na casa de Marcelo? Está contente com os 60 anos da velha bruxa? E rebati nervosa. Se minha irmã quer assim, o que eu posso fazer? Quebrar a cara dela? Está vendo? Nas fábulas se age como se quer, na realidade se faz o que se pode. Não é verdade. Quem obrigou você a ser usada por Michele? Sou eu quem uso Michele, não ele a mim. Você se ilude. Espere e veja. O que você quer que eu veja, Lila? Deixa pra lá. Vou repetir. Não gosto quando você fala assim. Você não sabe mais nada sobre a gente. Então é melhor ficar calada. Quer dizer que eu só posso te criticar se viver em Nápoles. Nápoles, Florença. Você não está fazendo nada em lugar nenhum, Helena. Quem disse? Os fatos. Os fatos? Quem você sabe e quem sabe de mim sou eu. Você não. Eu estava tensa e ela percebeu. Fez um trejeito conciliador. Você me deixa nervosa e eu acabo dizendo coisas que não penso. Você fez bem ao ter ido embora de Nápoles. Fez muitíssimo bem. Mas sabe quem voltou? Quem? Nino. A notícia me queimou o peito. Como você ficou sabendo? Marisa me disse. Ele conseguiu uma cátedra na universidade. Não estava em Milão? Lila apertou os olhos. Se casou com uma fulana de Via Tasso, que é parente do meio banco de Nápoles. Tem um filho de 1 ano. Não sei se sofri, mas tive dificuldade de acreditar. Ele se casou mesmo? Sim. Olhei para ela tentando entender o que tinha em mente.
Você tem intenção de revê-lo? Não, mas acontecer de encontrar, quero dizer que Genaro não é filho dele. Falou assim e depois me disse umas coisas desencontradas. Parabéns, você tem um marido bonito e inteligente. Ele fala como se fosse um religioso, mesmo sendo ateu. Conhece tudo da antiguidade, também de hoje. Sabe especialmente um monte de coisas sobre Nápoles. Fiquei envergonhada, sou napolitana, mas não sei nada. Genaro está crescendo, minha mãe cuida mais dele do que de mim. Vai muito bem na escola. Com Enzo está tudo bem, trabalhamos muito, nos vemos pouco. Já Stefano se arruinou com as próprias mãos. A polícia encontrou no fundo da loja produtos roubados, não sei bem o que, e acabou sendo preso. Agora está em liberdade, mas precisa tomar cuidado. Perdeu tudo o que tinha. Sou eu que lhe dou dinheiro, não ele a mim. Veja só como as coisas mudam. Se eu continuasse sendo a senhora Carraque, estaria acabada, de bunda no chão, que nem todos os Carraque. Mas me chamo Rafaela Cerulo e sou a chefe de informática de Michele Solara por 420 mil liras ao mês. O resultado é que minha mãe me trata como uma rainha. Meu pai me perdoou tudo. Meu irmão chupa meu dinheiro. E Pinúcia diz que me adora. Os filhos dela me chamam de titia. Mas é um trabalho tedioso, o oposto de que me parecia no início. Ainda lento demais, perde-se um tempo enorme. Tomara que cheguem logo as novas máquinas e que vão ser bem mais rápidas. Ou não. A velocidade come tudo, como quando as fotografias saem tremidas. Foi Afonso quem usou essa expressão de brincadeira. Disse que saiu mexido, sem contornos muito claros. Nos últimos tempos me fala sempre com amizade, faz questão de ser meu amigo, queria me corpiar como um papel carbono, jura que gostaria de ser uma mulher que nem eu. Que mulher? Disse a ele. Você é homem, Afonso. Não sabe nada de como eu sou. Mesmo sendo amigos, mesmo você estudando, analisando e copiando, nunca vai saber nada. Então ele brincou. Como é que eu vou fazer? Eu sofro do jeito que sou. E me confessou que gosta de Michele desde sempre. Michele Solara, sim. E que desejaria atraí-lo assim, como segundo ele, eu o atraio. Você entende, Helena, o que acontece com as pessoas? A gente tem uma coisa demais por dentro e isso nos incha, nos arrebenta. Tudo bem, disse a ele. Vamos ser amigos, mas tire da cabeça esse negócio de ser uma mulher como eu. Você só conseguiria ser uma mulher segundo o que vocês, homens, pensam. Pode me copiar, fazer meu retrato exato como os artistas fazem, mas a minha merda vai continuar sempre minha e a sua, sua. Ah, Helena, o que acontece com a gente? Somos um encantamento quando a água congela. Que coisa horrível! É uma cabeça descontente. Você se lembra do que fizemos com minha foto de noiva? Quero seguir por esse caminho. Um dia vou me reduzir inteira a diagramas. Vou me transformar numa fita cheia de furos e você não vai me encontrar nunca mais. Risadinhas e só. Aquela conversa no corredor me confirmou que nossa relação já não gozava de intimidade. Reduzira-se a notícias sucintas, escassos detalhes, piadas maldosas, palavras em liberdade, nenhum desvelamento de fatos e pensamentos confiados exclusivamente a mim. A vida de Lila agora era só dela, parecia não querer compartilhá-la com ninguém. Inútil insistir com perguntas do tipo: o que você sabe de Pasquale? Onde ele foi parar? Você tem algo a ver com a morte de Socavo? Com os tiros nas pernas de Filippo? O que a levou a aceitar a proposta de Michele? O que pretende fazer da dependência dele por você? Lila se retraía no inconfessável. Qualquer curiosidade minha não podia mais ser expressa. Ela me teria respondido: o que é que você tem na cabeça? Ficou louca? Michele, dependência, socavo? O que é isso? Ainda hoje, enquanto escrevo, me dou conta de que não disponho de elementos suficientes para passar. A Lila foi, Lila fez, Lila encontrou, Lila planejou. No entanto, enquanto voltava de carro para Florença, tive a impressão de que ali no bairro, entre o atraso e a modernidade, ela tivesse mais história que eu. Quanta coisa eu perdera ao ir embora, acreditando estar destinada a quem sabe o que na vida. Lila, que continuara ali, tinha um trabalho novíssimo, ganhava muito, agia com absoluta liberdade, segundo designamos, que pareciam indecifráveis. Era muito ligada ao filho, dedicara-se muitíssimo a ele nos primeiros anos de vida e ainda o acompanhava, mas parecia capaz de livrar-se dele como e quando quisesse.
Ele não lhe causava aquela ansiedade que minhas filhas me davam. Tinha rompido com a família de origem e, mesmo assim, assumia o peso e a responsabilidade por ela sempre que podia. Cuidava de Stefano caído em desgraça, mas sem nenhuma aproximação. Detestava os Solares e, no entanto, se dobrava a eles. Ironizava Afonso e era sua amiga. Dizia não querer reencontrar Nino, mas eu sabia que não era assim, que acabaria o reencontrando. A vida dela era agitada, a minha era imóvel. Enquanto Pietro griava em silêncio e as meninas brincavam entre si, pensei muito nela e em Nino, no que poderia ocorrer. Lila vai reconquistá-lo, fantasiei. Vai achar um modo de reencontrá-lo, vai submetê-lo como só ela sabe fazer. O afastará da mulher e do filho, o usará em sua guerra já nem sei contra quem. O induzirá ao divórcio e ao mesmo tempo escapará de Michele depois de lhe ter tomado muito dinheiro. Vai deixar Enzo e finalmente se divorciará de Stefano. E talvez se case com Nino ou não, mas certeza os dois vão somar suas inteligências a quem sabe em que vão transformar. Transformar. Esse era um verbo que sempre me obcecara. Me dei conta disso pela primeira vez somente naquela ocasião. Eu queria me transformar, embora nunca tenha sabido em quê. E tinha me transformado, isso era certo, mas sem um objeto, sem uma verdadeira paixão, sem uma ambição determinada. Tinha querido me transformar em algo. Aí está o ponto. Só porque temia que Lila se transformasse em sabe-se lá quem e eu ficasse para trás. Minha transformação era uma transformação dentro de seu rastro. Precisava recomeçar a me transformar, mas para mim, como adulta, fora dela. Telefonei para Adélia assim que cheguei em casa, para saber da tradução alemã que Antônio me dera de presente. Ela caiu das nuvens, também não sabia de nada e ligou para a editora. Logo em seguida, me telefonou de novo para dizer que o livro tinha saído não só na Alemanha, mas também na França e na Espanha. Então, perguntei, o que eu devo fazer? Adélia respondeu perplexa. Nada, ficar contente. Claro, murmurei. Estou muito contente. Mas o ponto de vista prático, sei lá, eu deveria viajar, divulgá-lo no exterior? Ela me respondeu com afeto. Você não precisa fazer nada, Helena. Infelizmente, o livro não vendeu em lugar nenhum. Meu humor piorou. Atormentei a editora, pedi notícias precisas sobre as traduções. Me irritei porque ninguém tinha se preocupado em me informar e acabei dizendo a uma sonolenta funcionária: Fiquei sabendo da edição alemã não por vocês, mas por um amigo meu semi-analfabeto. Será que vocês são capazes de fazer seu trabalho direito? Depois me desculpei, me sentia estúpida. Um a um, me chegaram os exemplares em francês, em espanhol e em alemão. Uma cópia sem um aspecto amassado daquela que Antônio me mandara. Então as edições feias. Na capa havia mulheres com roupas pretas, homens de bigodes caídos e boné na cabeça. Panos estendidos no varal. Folhei os livros, mostrei-os a Pietro, coloquei-os numa prateleira entre outros romances. Papel mudo, papel inútil. Começou um período de desânimo e grande descontentamento. Telefonava todos os dias a Elisa para saber de Marcelo e se Marcelo continuava sendo gentil, se tinha decidido se casar. A minha ladainha, apreensiva, ela respondia com risadas festeiras e relatos de vida alegre. As viagens de carro ou avião, a crescente prosperidade de nossos irmãos, o bem-estar de nosso pai e de nossa mãe. Agora, em certos momentos, eu a invejava. Estava cansada, irascível. Elsa adoecia constantemente. Dedê exigia atenção. Pietro vadiava sem terminar seu livro. E eu ficava furiosa por nada. Gritava com as meninas, brigava com meu marido. O resultado foi que os três passaram a me temer. As meninas, só de eu passar na frente do quarto delas, interrompiam a brigadeira e me olhavam assustadas. E Pietro preferiu cada vez mais a biblioteca da universidade à nossa casa. Saía de manhã cedo e voltava à noite. Quando retornava, parecia trazer em si os sinais dos conflitos sobre os quais eu, agora excluída de qualquer atividade pública, ficava sabendo apenas pelos jornais. Os fascistas que esfaqueavam e matavam, os companheiros que não deixavam por menos, a polícia que recebia por lei amplo direito de atirar e o fazia inclusive ali, em Florença. Até que aconteceu o que eu esperava fazia tempos. Pietro se viu no centro de um triste episódio que deu muito que falar nos jornais.
Reprovou um rapaz de sobrenome importante, muito engajado nas lutas. O jovem o insultou na frente de todos e apontou uma pistola para ele. Pietro, segundo o relato que me fez, não ele, mas uma pessoa conhecida, uma versão de segunda mão, já que ela não estava presente, terminou com calma de registrar a aprovação, estendeu o boletim ao rapaz e falou mais uma vez assim: ou o senhor atira a sério, ou é bom se livrar logo dessa arma, porque daqui a um minuto saio daqui e vou à delegacia denunciá-lo. O rapaz continuou por longos segundos apontando a pistola na cara dele. Depois o bateu no rosto, pegou o boletim e foi embora. Poucos minutos depois, Pietro foi à polícia e o estudante foi detido. Mas a coisa não terminou ali. A família do jovem recorreu não a ele, mas ao pai, para que convencesse a retirar a queixa. O professor Guido Airota tentou persuadir o filho. Houve longos telefonemas durante os quais, em certo espanto, sentiu que o velho perdia a calma e erguia a voz. Mas Pietro não cedeu, de modo que o afrontei agitadíssimo e perguntei: Você se dá conta de como está se comportando? O que eu deveria fazer? Diminuir a tensão. Não estão entendendo. Você não quer entender. Você é idêntico aos nossos professores de Pisa, aos mais insuportáveis. Não acho. Mas você se esqueceu de como a gente penou inutilmente para acompanhar cursos inosso e passar em provas ainda mais inossas? Meu curso não é inosso. Seria bom você perguntar isso a seus estudantes. Só se pede um parecer a quem tem competência para dá-lo. E você me pediria um parecer se eu fosse uma aluna sua? Tenho ótimas relações com quem estuda. Ou seja, você gosta dos que lhe abanam o rabinho. E você gosta dos que bancam os bravateiros, como sua amiga de Nápoles? Gosto. Então por que você sempre foi a mais leal? Fiquei confusa. Porque eu era pobre e achava um milagre ter chegado até ali. Bem, aquele rapaz não tem nada em comum com você. Você também não tem nada em comum comigo. O que você quer dizer? Não respondi, me esquivei por prudência, mas depois minha raiva cresceu de novo e tornei a criticar sua intransigência. Insisti. Se você já tinha reprovado o rapaz, qual o sentido de ir denunciá-lo? Resmungou. Ele cometeu um crime. E eu disse. Era uma brincadeira para assustá-lo, é um garoto. E respondeu frio. Aquela pistola é uma arma, não um brinquedo, e foi roubada com outras armas 7 anos atrás, em um quartel da polícia de Rovesano. Repliquei. O rapaz não atirou. E ele desabafou. A arma estava carregada. E se tivesse atirado? Não atirou, gritei. Ele ergueu a voz mais ainda. Eu devia esperar que me desse um tiro para denunciá-lo? E eu berrei. Não grite comigo. Seus nervos estão em frangalhos. E ele respondeu. Pense antes nos seus. E foi inútil tentar explicar para ele, agitadíssima, que apesar de minhas palavras e do tom polêmico, na verdade, aquela situação me parecia muito perigosa. E eu estava preocupada. Tenho medo por você, disse, pelas meninas, por mim. Mas ele não se consolou. Trancou-se no escritório e tentou trabalhar no livro. Somente semanas depois me falou que tinha sido procurado 2 vezes por policiais à paisana que lhe pediram informações sobre alguns estudantes, mostrando mais fotos. Na primeira vez, ele os recebeu com gentileza e, com gentileza, os mandou embora sem lhes dar uma informação. E na segunda vez perguntou: Esses jovens cometeram algum crime? Não, por enquanto não. Então o que vocês querem de mim? E os acompanhou até a porta com toda a polidez desenhosa de que era capaz. Durante meses, Lila nunca telefonou. Devia estar muito ocupada. Eu também não a procurei, mesmo quando precisava. Para atenuar a impressão de vazio, tentei me reaproximar de Maria Rosa, mas os obstáculos eram muitos. Agora, Franco estava morando definitivamente na casa de minha cunhada, e Pietro não gostava nem que me apegasse demais à irmã, nem que encontrasse meu ex-namorado. Se eu ficava por mais de um dia em Milão, o humor dele piorava, os males imaginários se multiplicavam, as tensões cresciam. Além disso, o próprio Franco, que em geral só saía de casa para os tratamentos médicos que continuava tendo que seguir, não apreciava a minha presença, demonstrava intolerância com as vozes muito altas das meninas e às vezes sumia de casa, assustando Maria Rosa e a mim. De resto, minha cunhada tinha 1000 compromissos e estava permanentemente cercada de mulheres.
O apartamento dela era uma espécie de centro de encontro, acolhia qualquer um, intelectuais, senhoras respeitáveis, trabalhadores fugindo de companheiros violentos, garotas perdidas, de modo que tinha pouco tempo para mim, e seja como for, era muito dada a todas como se eu pudesse ou me sentir segura de nossa relação. No entanto, na casa dela, por alguns dias, me voltava a vontade de estudar, às vezes de escrever. Ou melhor, tinha a impressão de que era capaz disso. Discutíamos muito sobre nós, porém, mesmo sendo exclusivamente mulheres, quando não escapava de casa, Franco se refugiava em seu quarto. Tínhamos uma grande dificuldade de entender o que era uma mulher. Cada gesto, pensamento, fala ou sonho nosso, uma vez analisado em profundidade, parecia nos pertencer, ou não nos pertencer. E esse escavar exasperava as mais frágeis, que mal suportavam o excesso de autorreflexão e consideravam que, para tomar o caminho da liberdade, bastava simplesmente excluir os homens. Eram tempos agitados, movidos em onda. Muitas de nós temiam o retorno à calmaria plana e mantinham-se na crista, agarrando-se a fórmulas extremas e olhando para baixo com medo e com raiva. Quando se soube que o Serviço de Segurança de Luta Contínua havia atacado uma passeata separatista de mulheres, os ânimos se acirraram, a tal ponto que, se alguma das mais radicais descobria que Maria Rosa tinha um homem em casa, algo que ela não declarava, mas tampouco escondia, a discussão se tornava feroz e as rupturas dramáticas. Eu detestava naqueles momentos. Estava buscando estímulos, não conflitos, hipóteses de sondagem e não dogmas. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. E às vezes até a Maria Rosa, que me escutava em silêncio. Numa daquelas ocasiões, consegui falar sobre meu relacionamento com Franco nos tempos da normal, do que tinha significado para mim. Tenho gratidão por ele, disse. Com ele aprendi muito e lamento que hoje ele nos trate a mim e as meninas com frieza. Fiz uma pausa, depois continuei. Talvez haja algo errado nessa vontade dos homens de nos instruir. Na época, eu era uma menina e não percebia que, naquele seu desejo de me transformar, estava a prova de que eu não gostava de mim tal como eu era. Queria que eu fosse outra, ou melhor, não desejava simplesmente uma mulher, mas uma mulher como ele imaginava que poderia ser se tivesse nascido mulher. Para Franco, disse, eu era uma possibilidade de ele expandir-se no feminino, de apossar-se disso. Eu constituía a prova de sua onipotência, a demonstração de que sabia ser não só homem do modo certo, mas também mulher. E hoje, que não me sente mais como uma parte de si, se sente traído. Me expressei exatamente desta maneira, e Maria Rosa me ouviu com um interesse autêntico, não do jeito um pouco fingido que demonstrava com todas. Escrevia alguma coisa sobre esse tema, me incentivou. Escreva. E então se comoveu, murmurou que não tivera tempo de reconhecer o Franco sobre quem eu lhe falara. Depois acrescentou: talvez tenha sido bom assim. Eu nunca me apaixonaria por ele. Detesto homens muito inteligentes que me dizem como devo ser. Prefiro esse homem sofrido e reflexivo que eu trouxe para minha casa e de quem cuido. Então insistiu: ponha isso por escrito, isso mesmo que você disse. Fiz sinal que sim, e meio atropeladamente, satisfeita com o elogio, mas também embaraçada, disse algo sobre minha relação com Pietro, sobre como ele tentava me impor seu ponto de vista. Dessa vez Maria Rosa caiu na risada, e o tom quase solene de nossa conversa mudou. Franco comparado a Pietro? Você está brincando, ela disse. Pietro mal consegue sustentar a própria virilidade. Imagine se teria energia para lhe impor um sentimento seu sobre mulher. Quer saber uma coisa? Eu teria jurado que você não se casaria com ele. Juraria que, se o tivesse feito, o abandonaria no intervalo de 1 ano. Juraria que teria evitado ao máximo ter filhos. O fato de que ainda estejam juntos me parece um milagre. Você é mesmo uma jovem excelente. Coitada. Estávamos então neste ponto. A irmã de meu marido considerava meu casamento equívoco e o dizia a mim com franqueza. Eu não sabia se ria ou se chorava. Aquilo me pareceu a extrema e desapaixonada confirmação do meu mal-estar conjugal. De resto, fazer o quê? Dizia a mim mesma que a maturidade consistia em aceitar o rumo que a existência tomara, sem se agitar demais. Traçar um sulco entre prática cotidiana e aquisições teóricas, aprender a se enxergar, a se conhecer, à espera de grandes mudanças.
Dia após dia, fui me acalmando. Minha filha Dedê ia entrar um pouco antes da hora no primeiro ano fundamental, mas já sabendo ler e escrever. Minha filha Elsa estava feliz por ficar sozinha comigo durante a manhã inteira na casa quieta. Meu marido, mesmo sendo o mais monótono dos acadêmicos, parecia finalmente próximo de terminar um segundo livro que prometia ser ainda mais importante que o primeiro. E eu era a senhora Irota, Helena Irota, uma mulher entristecida pela aceitação e que, no entanto, movida pela cunhada, mas também para combater o aviltamento, começara a estudar quase em segredo a invenção da mulher por parte dos homens, misturando o mundo antigo e mundo moderno. Eu fazia sem um objetivo preciso, apenas para dizer a Maria Rosa e a minha sogra a algum conhecido. Estou trabalhando. Foi assim que, em minhas ruminações, me embrenhei desde a primeira e a segunda criações bíblicas até vários autores e autoras famosos. Fiquei num frenesi desbravador. Aos poucos me senti contente. Descobria por todo lado autômatos de mulheres fabricados por homens. De nosso não ia haver nada. A pouco que surgia, logo se tornava matéria para a manufatura deles. Quando Pietro estava no trabalho, Dedê na escola, Elsa brincando a poucos passos da minha escrivaninha, e eu me sentia finalmente viva, escavando as palavras e entre as palavras, acabava às vezes imaginando o que teria sido minha vida e a de Lila, se ambas tivéssemos feito o exame de admissão na escola média, e depois o liceu, e depois todos os estudos até a formatura, ombro a ombro, afinadas, um casal perfeito que soma energias intelectuais, prazeres do entendimento e da imaginação. Teríamos escrito juntas, teríamos assinado juntas, teríamos tirado força uma da outra, nos bateríamos lado a lado para que aquilo que era nosso fosse inevitavelmente nosso. É uma tristeza a solidão feminina das cabeças, dizia a mim mesma. É um desperdício esse excluir-se mutuamente, sem protocolos, sem tradição. Naqueles casos, me sentia como se tivesse pensamentos cortados pela metade, atraentes e, no entanto, defeituosos, com a urgência de uma comprovação, de um desenvolvimento, mas sem convicção, sem confiança de si. Então me voltava a vontade de telefonar para ela, de lhe dizer: Veja sobre o que estou refletindo, por favor. Vamos discutir juntas esse ponto. Me diga a sua opinião. Lembra o que você me falou de Afonso? Mas a ocasião estava perdida para sempre. Já há décadas. Precisava aprender a me conter sozinha. Depois, um dia, justo enquanto analisava essa necessidade, escutei a chave girando na fechadura. Era Pietro que voltava para o almoço, depois de ter buscado Dedê na escola como sempre fazia. Fechei os livros e cadernos, enquanto a menina já irrompia no quarto e recebia com entusiasmo por Elsa. Estava com fome, sabia que em breve gritaria: Mamãe, o que vamos comer? No entanto, antes mesmo de se desfazer da pasta, exclamou: Um amigo de papai veio almoçar com a gente. Lembro exatamente a data: 9 de março de 1976. Me levantei de mau humor. Dedê segurou minha mão e me arrastou pelo corredor. Já Elsa, após o anúncio da presença de um estranho, se agarrou prudentemente à minha saia. Pietro disse, alegre: Olhe quem eu trouxe. Nino não tinha mais a barba cheia, que eu vira anos antes na livraria, mas os cabelos eram compridos e emaranhados. Quanto ao resto, continuava o mesmo rapaz de antigamente, alto, magérrimo, os olhos brilhantes, o aspecto desleixado. Abraçou-me, se ajoelhou para fazer um dengo às meninas e se levantou desculpando-se pela intrusão. Murmurei poucas palavras distantes. Venha, se sente. Você aqui em Florença? Me sentia como se tivesse vinho quente no cérebro. Não conseguia conferir espessura ao que estava acontecendo. Ele, justamente ele, em minha casa. E tinha a impressão de que algo não funcionava mais na organização de dentro para fora. O que eu estava imaginando e o que estava ocorrendo, quem era a sombra e o que o corpo vivo. Enquanto isso, Pietro me explicava. A gente se viu na faculdade e eu o convidei para almoçar. Eu sorria e dizia sim, está tudo pronto. Onde comem quatro, comem cinco. Me façam companhia enquanto eu ponho a mesa. Parecia tranquila, mas estava agitadíssima. A cara me doía pelos sorrisos forçados. Como é que Nino está aqui? E o que é aqui? E o que é estar aqui? Preparei uma surpresa para você, me disse Pietro um tanto apreensivo, como quando temia ter errado em alguma coisa. E Nino rindo.
Eu disse a ele que lhe telefonasse, juro, mas ele não quis. Depois explicou que foi meu sogro quem lhe disse que nos procurasse. Tinha encontrado o professor Airota em Roma, no congresso do Partido Socialista, e lá, uma palavra puxa outra. Ele dissera que tinha um trabalho a fazer em Florença e o professor mencionara Pietro e o novo estudo que o filho estava escrevendo. Disse que precisava mandar-lhe um livro com urgência. Nino, então, se oferecera para trazê-lo pessoalmente, e aqui estamos todos nós no almoço, as meninas disputando a atenção dele, ele fazendo brincadeiras com ambas, concordando com Pietro, me dirigindo poucas e seríssimas palavras. Imagine, me disse, vim tantas vezes a Florença a trabalho e não sabia que você morava aqui, que tinha estas duas belas senhoritas. Ainda bem que apareceu essa ocasião. Você continua dando aula em Milão? Perguntei, mesmo sabendo que ele já não estava naquela cidade. Não, não, agora estou ensinando em Nápoles. O quê? Fez uma careta de desânimo. Geografia. Mais especificamente, geografia urbana. Como é que você decidiu voltar? Minha mãe não está bem. Lamento. O que é que ela tem? Problemas no coração. E seus irmãos? Meus irmãos estão bem. E seu pai? Como sempre, mas o tempo passa, a gente cresce e ultimamente nos reaproximamos. Como todo mundo, ele tem seus defeitos e suas qualidades. Então se dirigiu a Pietro. Quantos casos inventamos contra nossos pais e contra a família? Agora que chegou nossa vez, como nos saímos dessa? Eu me saio bem, disse meu marido com uma ponta de ironia. Não tenho dúvidas. Você se casou com uma mulher extraordinária, e estas duas princesas são perfeitas, educadíssimas, elegantíssimas. Que vestidinho lindo, Dedê! Como vai ficar bem você? E quem deu a Elsa esse passador com estrelinhas? Mamãe, disse Elsa. Aos poucos fui me acalmando. Os segundos recuperaram a escansão normal e me dei conta de que estava acontecendo comigo. Nino estava sentado ao meu lado na mesa, comia a massa que eu tinha preparado, cortava cuidadosamente em pequenos pedaços a costela de Elsa, comia a dele com apetite, mencionava com desgosto as propinas que o Lanric pagara para Tenace e Gui, elogiava minha comida, discutia com Pietro sobre a alternativa socialista, descascava uma maçã fazendo uma serpentinha que deixava Dedê fascinada. Enquanto isso, espalhava-se pelo apartamento com fluido benigno que eu não sentia há tempos. Como era bonito ver os dois homens dando razão um ao outro, demonstrando simpatia recíproca. Comecei a tirar a mesa em silêncio. Nino se levantou, se ofereceu para lavar os pratos, desde que as meninas o ajudassem. Fiquei sentada, me disse, e eu me acomodei enquanto ele recrutava Dedê e Elsa, ambas entusiasmadas, me perguntando, vez ou outra, em quando devia guardar isso e aonde devia guardar aquilo, continuando a conversa com Pietro. Era ele mesmo, depois de tanto tempo, e estava ali. Eu olhava sem querer a aliança que ele usava no dedo anular. Em nenhum momento mencionou seu casamento, pensei. Falou sobre a mãe, sobre o pai, mas não da mulher e do filho. Talvez não tenha sido um casamento por amor, talvez tenha se casado por interesse, talvez tenha sido forçado a se casar. Depois, o borboletear das hipóteses cessou. De uma hora para outra, Nino começou a falar às meninas de seu filho, Albertinho, e o fez como se o pequeno fosse o personagem de um conto de fadas, com uma entonação ora engraçada, ora carinhosa. Por fim, enxugou as mãos, tirou uma fotografia da carteira e mostrou primeiro a Elsa, depois a Dedê, depois a Pietro, que a passou a mim. Albertinho era muito bonito. Tinha 2 anos e estava no colo da mãe, com o ar emburrado. Olhei o pequeno por poucos segundos e logo passei a examinar a mulher. Pareceu-me esplêndida, olhos grandes, cabelos pretos e longos. Devia ter pouco mais de 20 anos. Sorria e os dentes eram marcadas cintilantes, sem irregularidades. O olhar me pareceu apaixonado. Devolvi-lhe a foto e disse: Vou fazer o café. Fiquei só na cozinha e os 4 foram para a sala de estar. Nino tinha um encontro de trabalho, se desmanchou em desculpas e saiu logo após o café e um cigarro. Retorno a Nápoles amanhã, disse, mas volto logo, já na próxima semana. Pietro disse várias vezes que aparecesse e ele prometeu que o faria. Despediu-se das meninas com grande carinho, apertou a mão de Pietro e fez um sinal para mim e desapareceu.
Assim que a porta se fechou às suas costas, fui vencida pela equalidez do apartamento. Esperei que Pietro, mesmo tendo estado tão à vontade com Nino, notasse algo de odioso no hóspede, como quase sempre fazia. No entanto, disse contente, até que enfim uma pessoa com quem vale a pena passar o tempo. Não sei por quê, aquela frase me fez mal. Liguei a televisão e passei o resto da tarde diante dela, com as meninas.